Bom dia de novo. Obrigada pela oportunidade, Lecla, de estar aqui apresentando nossa discussão, fazendo parte desse dossiê maravilhoso. A nossa discussão, Flávia e minha, ela parte do texto do Rodrigo. Eu não sei se já foi citado o título do texto dele, né? Do irrepresentável à perpresentação, revisitando os modos de presença nos fenômenos estéticos, que é o segundo texto que ele escreve nesse sentido. E esse texto discute, além dos modos de presença, as manifestações originadas pela convergência e interação entre eles. Então aqui, acho que é a primeira vez que vocês estão vendo o desenho esquemático que ele fez, os modos de presença, e aí vocês vão... Muitas vezes. Você já deve ter visto, mas eu acho que algumas pessoas talvez não tenham visto ainda, né? Então a gente tem em cada vértice um deles, né? Apresentação, representação, irrepresentação e hiperpresentação. A parte que a gente vai explorar é esse movimento entre apresentação e representação, que ele chama de transfiguração do lugar comum. Aí pode passar, por favor. A nossa hipótese é que este movimento que é feito entre a apresentação e a representação nos ajuda a perceber a mágica implementada pela moda industrial contemporânea, que através de um discurso, textos, mas na maior parte das vezes imagens técnicas, é capaz de transformar um objeto cotidiano, como uma toalha de banho, em um objeto de moda, a toalha de banho Balenciaga. Pode passar, por favor. O Rodrigo se vale da transfiguração do lugar comum de Arthur Danto para explicar como que o elemento discursivo promove a transfiguração de um objeto comum em obra de arte. O que faz algo ser uma obra de arte, na teoria de Danto, é ser interpretado como tal, sendo essa interpretação possibilitada pelas narrativas do mundo da arte. Como argumenta Danto, eu cito, na qualidade de um processo de transformação, a interpretação é algo como um batismo, não por dar um nome a um objeto, mas por emprestar-lhe uma nova identidade e fazê-lo ingressar na comunidade dos eleitos. De forma análoga, Pierre Bourdieu empregou o termo transubstanciação. E Bourdieu vai falar muito de moda, né? O Danto não fala de moda, mas os dois têm um discurso muito parecido nesse sentido, e aí agora eu vou pular para o Bourdieu. Ele usa o termo transubstanciação para descrever tal dinâmica na moda. E vale ressaltar que o termo moda aqui, né, nesse texto, é utilizado para designar a moda industrial contemporânea. A gente parte do pressuposto que existem múltiplas manifestações de moda, mas o objeto dessa análise é o fenômeno hegemônico que impacta em grande medida a experiência estética nas sociedades capitalistas. Então, segundo Bourdieu, a marca de moda opera um processo de transubstanciação do objeto material que passa a assumir um alto valor, sem que a sua materialidade seja alterada, ou seja, a sua visibilidade. Um bom exemplo disso é que, por exemplo, para se produzir um perfume de marca, é preciso primeiro fabricá-lo, ou então comprar de alguém que já fabrica, e então transmutá-lo em um produto de moda, sem contudo alterar a sua natureza material. O líquido é o mesmo, mas ao imprimir uma marca naquele produto, ao fazer uma campanha para aquele produto, a gente transforma o seu valor econômico e simbólico. Mas como e por meio de quais procedimentos tal transmutação é operada? Bourdieu argumenta que a imposição da marca, todo o simbolismo que ela carrega em um produto de moda, transforma de maneira quase mágica o status do objeto, a sua ontologia. E assim como na magia, as palavras são capazes de mudar o valor de determinados objetos. Isso explica por que, entre o objeto de moda e o seu usuário, interpõe-se tal superabundância de palavras, imagens técnicas, redes de sentidos e representações. A gente não tem um contato direto com objetos de moda, né? Tem toda uma construção entre esse objeto e o usuário. Dessa forma, a produção da moda não se reduz à fabricação dos objetos materiais, roupas e acessórios. Ela se estende à produção do objeto sagrado, investido de valor simbólico e econômico. Aliás, a produção material é cada vez mais ocultada e desvalorizada em favor da produção simbólica.
Roupas aparecem nas vitrines das lojas, nas capas de revistas e nas telas de celulares, sem deixar vestígio do processo de fabricação que lhes deu origem. Parecem existir independentemente do trabalho, da terra, do planeta. Ignoramos que para criar uma simples camiseta é necessária uma rede de designers, colhedores de algodão, trabalhadores em sweatshops, técnicos de tinturaria, motoristas de carga, e isso sem mencionar a criação da imagem, que também oculta seus meios de produção. Os modelos, fotógrafos, stylists, maquiadores, faxineiros, fornecedores, celulite, fome, Photoshop, etc. Isso sem falar na inteligência artificial e toda a sua cadeia. Uma roupa não é somente uma estrutura de significado, ela é também uma mercadoria produzida por uma empresa e vendida no mercado com um enorme custo social e ambiental. Mas o ocultamento desses custos faz parte do fetichismo da mercadoria, que se revela como imagem desvinculada das condições sociais de sua produção, bem como do seu valor de uso. Voltando a Bourdieu e a produção simbólica, os ritos são atos de instituição, no sentido ativo de instituir, ou seja, consagrar um objeto, legitimá-lo. E a sua eficácia simbólica reside no fato de agir sobre o real, ao agir sobre a representação do real. Ou seja, na medida que os ritos agem sobre a representação, eles também prescrevem o comportamento social. O clássico torne-se o que você é. Esta é a fórmula que fundamenta a magia performática de todos os atos de instituição. Isso é uma citação de Bourdieu. Mas tal magia só pode ter sucesso se for um ato garantido por uma instituição reconhecida e de prestígio. Então não basta uma pessoa falar que aquilo é um objeto de moda. Uma instituição reconhecida e prestigiosa precisa dizer que esse objeto é moda. Afinal, a crença coletiva nas instituições pré-existe ao ritual mágico. Como afirma Bourdieu, pregamos apenas aos convertidos. Marcel Mauss e Henri Hubert investigaram em 1902, e aí eu chego nos dois através do Bourdieu, eles investigaram o modo de funcionamento dos ritos mágicos. Então Bourdieu já se refere a esse estudo que eles fizeram sobre os ritos mágicos, então para falar tudo isso que ele falou. E agora a gente vai mergulhar um pouquinho na descrição que esses dois, Marcel Mauss e Henri Hubert, fizeram dos ritos mágicos. E é muito interessante que a gente percebe que essa descrição dos ritos mágicos, ela funciona como se fosse uma luva para a descrição do processo de consagração de um objeto de moda. Então, o que propomos a seguir é utilizar o texto de Mauss e Hubert, Esboço de uma Teoria Geral da Magia, para compreender os mecanismos de criação de valor por trás da moda industrial contemporânea, criando uma analogia que, é claro, tem seus limites, né? Funciona nesse sentido, da magia para a moda, e não vice-versa. Pode passar. Segundo os autores, os ritos mágicos e a magia como um todo são fatos de tradição, pois atos que não se repetem não são mágicos. Apesar da moda renovar seus estilos periodicamente, seu modus operandi permanece o mesmo, transformando objetos comuns em objetos de moda. Um saco de lixo em um saco de lixo Balenciaga. Sua mágica não está no produto, mas na interpretação das imagens, da forma como faz crer. E isso se repete a cada nova coleção. Pode passar. Os poderes mágicos não são atributos de indivíduos, mas de corporações. Isso é o que Mauss e Hubert escrevem. O que revela a natureza social da magia. Eles argumentam que, no início do século XX, os médicos, os pastores, os ferreiros eram todos mágicos. Os médicos, porque sua arte era demasiado técnica para não parecer oculta e maravilhosa. Os pastores, porque estão em relação constante com os animais, as plantas e os astros. E os ferreiros, porque manipulam uma substância que é objeto de superstições universais e porque seu ofício é cercado de segredos e de prestígio. A vida profissional dessas pessoas a separa do comum dos mortais e é essa separação que confere a todas a autoridade mágica. Não seria, então, imprudente, nesse caso, associar a corporação da moda a tal autoridade mágica, uma vez que a moda é capaz de dotar de status, beleza, carisma, juventude e poder todos aqueles que a seguem. Na França, por exemplo, designers são comparados a artistas e poetas. Aqui a gente tem o dono da corporação
que é o Bernard Arnault, e um criador falecido, que é o McQueen. Então eles são comparados a artistas e poetas, suas coleções dotadas de uma aura mágica da obra de arte e desvinculados do mundo vulgar dos negócios. Embora os designers possam ser talentosos, é o aparato, a corporação de moda que concede o status mágico de grande designer. Outro aspecto da magia que é perfeitamente aplicável à moda é sua aparência de extravagância, de afetação, de antinaturalidade. Não se pode negar que a moda seja artifício, ato de criação que joga continuamente com opostos, excessos, falta, extravagância e sobriedade. Nada é mais antinatural que a moda, mesmo quando pretende não ser. Mas nem a mágica nem a moda são superficiais ou vazias de sentido. Elas são representações, esferas superpostas à realidade. Citando novamente Mose Hubert. Uma boa parte dos ritos mágicos visa fabricar amuletos, que posteriormente podem ser utilizados sem o rito. Quando se empregam tais representações, só se pensa distintamente em sua virtude permanente. Então, esses objetos eles servem como proteção em outros momentos fora do rito. Nas religiões com base literária, textos sagrados são usados para criar talismãs, amuletos, que são usados para proteção, cura e boa sorte. Mas não foi apenas o poder sagrado das palavras, mas as superfícies em que foram escritas que fizeram a eficácia dos amuletos, como a prata, o cobre, a musseline branca e o couro. O meio da escrita também tinha um significado mágico. Tal descrição nos remete às logomarcas e monogramas, impressos sobre couro, seda e metais preciosos das mercadorias de moda, e seu valor encantatório. Afinal, o que são os objetos de moda senão amuletos capazes de atrair ou realizar cotidianamente os desejos dos seus clientes? Nessa analogia, o que parece mais revelador é que Mose Hubert considera a magia como a arte das mudanças, Maya, como dizem os hindus. E o que seria a moda se não a expressão da mudança? Na magia, opera a mudança de estado, por exemplo, do enfeitiçamento à libertação, da entrada em possessão ao resgate. Na moda, a mais profunda mudança não se encontra nas formas de cada nova coleção, mas na transubstanciação do objeto banal em objeto de desejo de moda. Os atos do mágico são ritos, e o momento em que o rito deve se efetuar é cuidadosamente determinado, explicam os autores. Afinal, a cerimônia mágica não acontece em qualquer lugar, mas somente em lugares qualificados. Da mesma forma, os eventos de moda não acontecem em qualquer lugar. É preciso apresentar uma coleção em uma das renomadas Fashion Weeks para que a mágica da moda seja operada. Os rituais da moda são tradicionalmente cumpridos a cada novo lançamento e precisam contemplar desfiles nas capitais da moda, passarelas, maquiagem, fotografia, música, modelos, estilistas, celebridades, jornalistas, efeitos luminotécnicos, assessoria de imprensa, etc. Como afirma Mose Hubert, o conjunto de todas essas observâncias relativas ao tempo, ao lugar, aos materiais, aos instrumentos, aos agentes da cerimônia mágica, constitui verdadeiras preparações, ritos de entrada na magia. De forma semelhante, as roupas precisam do rito mágico para que possam ser consagradas como moda. Pierre Cardin explicou a importância da representação para o campo da moda ao afirmar que, eu cito, a moda só se torna verdadeiramente o que é devido ao jornalismo. Você pode me dizer como apresentar vestidos se esses não passarem primeiramente pelo estágio da imagem? Por jornalismo, podemos entender todas as formas de representação dos objetos de moda, como as críticas, os releases, a publicidade e, principalmente, as muitas imagens de difusão. O discurso da moda realiza, no entanto, a forma da enunciação performativa, prescrição sob aparência de descrição, designando, como diz Austin, a ligação entre a especificidade estilística do discurso e seus efeitos sociais. O sentido da imagem de moda está para onde a imagem ou o texto aponta, para o consumo prescrevendo o seu uso. Não é, olhem como essa peça é bonita, e sim, você precisa consumir essa peça, você precisa se enquadrar nesse padrão. Para o filósofo Philippe Flusser, não é possível considerar a imagem sem considerar a magia, afirmando que, e eu cito, existe o caráter de voodoo em cada imagem. Ou seja, a função das imagens técnicas seria não de expressar, mas de manipular a realidade.
Mose e Huber advertem que, se admitirmos que há coisas que são investidas de certos poderes em virtude do seu nome ou sua representação, constatamos que essas coisas agem antes à maneira de encantações do que como objetos com propriedades, pois elas são espécies de palavras realizadas. A magia é, por definição, objeto de crença, e a fé na magia precede necessariamente a experiência. Só se vai procurar o mágico porque se acredita nele. Da mesma forma, só se investe em uma peça de marca porque se acredita coletivamente no efeito que ela vai produzir socialmente. Não basta que a gente acredite sozinha, é preciso que a coletividade corrobore a minha crença, admire a minha escolha. Na magia, os juízos mágicos são anteriores às experiências mágicas. São cadeias de representações e as experiências só são feitas para confirmá-los. Nesse sentido, a magia, assim como a moda, são objetos de uma crença coletiva a priori. Como crença, seu mecanismo precisa permanecer oculto. E por esse motivo, o mecanismo nunca se mostra em sua verdade aos agentes que contribuem para o seu funcionamento, e nem mesmo para aqueles que dele se beneficiam mais diretamente. Para encerrar a minha parte, queria dizer que, como o Mose coloca de uma forma muito interessante, por mais distantes que pensemos estar da magia, ainda continuamos presos a ela. O que faria alguém pagar milhares de dólares em produtos ordinários, se não a crença coletiva em seus poderes mágicos, construída a partir de representações? O que está em jogo não é de fato uma questão mística, mas um poderoso mecanismo de criação de valor simbólico que interfere nas relações sociais. E é disso que se trata a magia da moda industrial contemporânea. Agora eu passo a palavra para o Flávio. Muito obrigada, Lu. Temos uma outra apresentação, enquanto ele vai colocando ali, que é uma apresentação breve, apresentação do seminário. Queria agradecer também pela publicação, pela presença de vocês, né? É uma alegria estar tão bem acompanhada, inclusive nessa mesa, e dizer que eu tenho uma emoção especial de estar aqui, porque há exatos 10 anos eu defendi meu mestrado nessa sala, então é sempre uma emoção, parece que eu estou em avaliação nesse momento, mas brincadeiras à parte, eu vou retomar um pouquinho da fala da Lu, né, para dizer que a gente se une, né, para poder conversar um pouco sobre moda, à luz das discussões do grupo de pesquisa, né? Eu muito provocada pela Lu, porque muitas vezes me recuso a escrever sobre moda, e a partir da Lu fiz esse movimento e foi uma alegria, porque me fez me encantar novamente e entender algumas possibilidades, né, de criação de conceitos e de desvios possíveis. Então essa segunda parte é um pouco nesse sentido, de compreender como se dá esses processos que a Lu comentou, né, de tornar um objeto de apresentação um objeto de representação, né, a partir do mecanismo de chancela de marcas e como que essa suposta magia ela se dá, mas também para a gente tentar entender um pouquinho desses movimentos e quais são possíveis caminhos outros para eles. Então, no nosso artigo, nessa segunda parte, a gente foi bem nos exemplos para a gente esmiuçar um pouquinho essas propostas. Então, vou me ater aqui um pouco ao texto, espero que não fique muito falando, mas vamos lá. Essa segunda parte do trabalho tem por objetivo analisar como se dão alguns processos de transfiguração de objetos comuns em objetos de moda. Nosso intuito é pensar nas proximidades e distâncias entre certas situações, para a partir daí verificarmos a possibilidade de uma proposta de moda contracolonial que parece dialogar com o conceito de transfiguração, tal como aparece em Arthur Danto, ao mesmo tempo em que subverte a lógica de poder estabelecida pelos parâmetros que determinam os regimes de visibilidade e enunciação situados em um suposto mundo da moda. Então, como a Lu disse, existe toda uma engrenagem, todo um dispositivo, um aparato que ele entra dentro de uma lógica de sistema, que é uma lógica intrinsecamente ligada às relações de indústria e consumo, mas a partir também dessas relações a gente desvela para poder entender um pouco como se dão os nossos processos de subjetivação. Então a gente parte do livro do Arthur Danto, né, a transfiguração do lugar comum, a gente toma de empréstimo e força um pouco essa relação com os modos de presença da moda, para a gente poder pensar, a partir do exemplo que ele dá, pode passar por favor, que é a caixa de Brillo Box, como é que a gente poderia fazer algumas analogias possíveis com códigos objetos vestimentares. Então, assim, em nosso trabalho a gente foca nesse exemplo
com o intuito de definir as distinções causais entre dois objetos parecidos, né? A Brillobox de papelão que está lá no supermercado, a Brillobox dentro de uma galeria, né, sendo exposta, feita em compensado, e a gente vai pensar sobre quais são as propostas que o Danto, né, no texto a gente esmiuça um pouquinho mais que nessa apresentação, mas a gente vai entender um pouco quando ele convoca o mundo da arte, as engrenagens, os aparatos, para a gente poder pensar também em relação à moda. Então, os nossos esforços eles seguiram numa direção parecida, tomando de empréstimo algumas das hipóteses levantadas pelo autor como forma de conduzir essa investigação ao tema de uma suposta magia, que se inscreve no sistema da moda e que funciona como condição diferenciadora dos objetos vestimentares. Assim como na arte, a base da crítica de moda se encontra na identificação dos significados presentes em roupas, acessórios, imagens e coleções inteiras, como a Lu acabou de falar. E o nosso exercício ele dirige também a uma filosofia estética da moda, no sentido de tentar compreender os mecanismos presentes nessa diferenciação que supomos operar como transfiguração. Então, as embalagens de papelão, recriadas por Warhol em madeira e expostas no ano de 1964, elas fizeram com que o Danto elaborasse a seguinte questão: como o objeto adquire o direito de participar como obra do mundo da arte? E já na nossa pesquisa, a gente se perguntou como o objeto comum adquire o direito de participar como vestuário do mundo da moda. Então, a questão que anima essa proposta de pesquisa, ela atravessa um complexo sistema no qual objetos corriqueiros tornam-se moda dentro de um contexto de mercado e desvelam uma série de camadas nas quais os aspectos econômicos e socioculturais passam a sobrepor a determinação de valor e de consumo de tais objetos dentro da cultura. O nosso intuito aqui não é de pensar somente em termos de mercado, nos limites de uma moda industrial, mas analisar também as propriedades sensíveis que constituem uma operação que vai da apresentação de um objeto qualquer à sua representação, constituída de um complexo sistema simbólico. Você pode passar, por favor? Então, um desses casos recentes que nos chama a atenção é o da marca Supreme, que basicamente cravou a logo da marca em um tijolo. É isso mesmo. E eles não só fizeram isso, eles levaram esse tijolo para dentro da loja, junto com outras roupas, bolsas, com um preço alto, né? E comercializaram como se fosse mais um objeto. E aí a Supreme, só para título de situação, ela é uma marca também nova-iorquina, foi fundada em 1994 e ela tem várias colaborações com grandes marcas de luxo como a Louis Vuitton e a Comme des Garçons. E quando eles fizeram isso, eles não só, eu acho que didaticamente, constroem pra gente esse bom exemplo dessa chancela, do código, da logo como um código de linguagem que vai produzir uma transfiguração desse objeto comum, como ajuda a gente a poder entender um tanto dessa indústria, que faz com que a gente compre um líquido cheiroso e a partir da logo que está nele a gente se sente mais bem perfumada ou menos e assim por diante. Mas enfim. Quando esse tijolo ele foi lançado em 2016, o objeto viralizou nas redes sociais e ocupou diversas plataformas de moda, como sites e revistas especializados. Para o campo da moda isso é muito importante. O item provocou uma mistura de reações, amplificando no tempo e no espaço a duração de sua aparição, bem como a constituição de sua significação. O objeto, aparentemente banal, tornou-se um objeto de desejo dos consumidores da marca, que passaram a adquiri-lo com a intenção de colecioná-lo. Ou seja, se tornou quase um objeto de arte, Ao nosso ver, quando a marca chancela um objeto qualquer por meio da transcrição de sua logo, o que ela faz é produzir uma espécie de espelho acerca daquilo que orienta a dinâmica da moda, a saber, a construção de objetos de vestuário que são mais ou menos valorizados a depender da grife dos assina. É como se o tijolo pudesse, de fato, substituir alguma das peças de moda, como a bolsa, sapato, algumas das peças lá dentro da loja, embora essas peças sejam dotadas de características materiais específicas, mas não é sobre essas propriedades técnicas e de uso que a moda se apoia. Esse processo, ele funda um outro tipo de representação, que não se enquadra no objeto ou na peça de moda em si, mas no próprio movimento que o torna moda. Então, assim, a gente não está vendo o objeto, a gente está vendo o movimento acontecendo, ele é material, ele materializa esse movimento. E a amplificação ou reprodução dessa imagem representativa, ela foi confirmada um ano depois, pode passar por gentileza, que foi esse objeto, quando por ocasião de uma parceria entre a Supreme e a marca de luxo Louis Vuitton, o tijolo ele foi relançado, mas dessa vez ele apareceu encapsulado por uma caixa de acrílico com o famoso monograma da grife de luxo. Vocês já podem imaginar o que aconteceu, Assim como
como o tijolo grifado pela Supreme, esse novo objeto também causou uma série de críticas acerca da sua função e esgotou rapidamente, mesmo custando algo em torno de $50 mil. Uma bagatela, né? Tal como objeto de arte, é possível ver o artefato à venda com valor ainda maior, uma vez que se trata de uma peça rara que sublinha alguns dos muitos modos de presença que atravessam o sistema de criação, aparição, consumo e desejo de moda. Depois desse acontecimento, pode passar por gentileza, outros objetos comuns passaram a figurar nas passarelas, coleções e imagens de moda em todo o mundo. Em 2022, por exemplo, a marca de luxo Balenciaga, já citada aqui com a famosa toalha, colocou na passarela uma bolsa feita da embalagem da marca, da embalagem da batata Chick-fil-A, né? E até hoje, gente, se vocês quiserem comprar, vocês encontram lá no site a venda por $2 mil, né? Se quiser, esse produto está lá. Bom, brincadeiras à parte, diante desses exemplos recentes, é possível notar que parte da mágica da moda está ligada ao seu potencial de viralização, ou seja, de presentificação em massa, sobretudo na era das redes sociais e sua consequente economia da atenção. Haveria nesse aspecto transfigurador da moda uma relação com a transfiguração que acontece nas artes, uma vez que a ressignificação dos objetos banais, no contexto das grifes, aponta para a transformação de seu modo de aparição pela representação? Se sim, como se dão as estratégias, os usos e os efeitos desse composto em uma recente cultura de moda? Bom, estas e outras questões tensionam o sistema da moda que aparentemente funciona mediante aspectos mercadológicos ligados à sua indústria. Entretanto, é sabido que a moda hoje pode ser feita de qualquer tipo de matéria e combinada com os mais diferentes usos e efeitos, incluindo as inteligências artificiais, né, já citadas aqui. Não entra aqui questões ligadas à sua distribuição, mas os aspectos de sua criação e as implicações nos agenciamentos coletivos de enunciação. Tal desenvolvimento apresenta às observadoras e observadores, consumidores e público em geral, importantes questões interpretativas que visam compreender o modo segundo o qual determinada marca ou criador se dispõe a realizar o seu projeto de vestuário ou coleção. Compreender como tais ideias partem de uma apresentação para o lugar de uma representação torna-se crucial para mapear as potencialidades da moda para além e aquém do seu mercado. E ainda poderíamos averiguar o que há de irrepresentável nessa possível representação. Né? Como eu disse, assim, existe algo da ordem de um movimento, algo da ordem de um sistema, inclusive de sensibilidade, de memória, né? De afetos, enfim, que nós intuímos. Não aprofundamos muito nesse artigo, cenas dos próximos capítulos, né? Mas a gente já intui um pouco para onde que a gente iria com essa história. Bom, já vimos anteriormente que as diferenças entre meros objetos e objetos de moda devem ser discerníveis no que há de diferente entre os dois tipos de objeto. Mas nesse caso, mesmo que o tijolo em uma construção civil tenha propriedades idênticas ao objeto da Supreme, eles não possuem nem o mesmo valor social, muito menos o valor econômico. Nesse âmbito, uma teoria institucional da moda se faz interessante, sobretudo seria muito redutível finalizarmos nossas discussões levando em consideração que há um só poder hegemônico regulamentando o que pode ou não tornar-se objeto de moda. No artigo a gente descobre um pouco, né, quando a gente toma de empréstimo o mundo da arte do Danto, a gente vai fazer isso um pouco com o mundo da moda. Então a gente faz esse movimento com um pouco mais de profundidade lá no artigo. Mas, por isso, né, o nosso trabalho ele também se ocupou em pensar outras formas de arrebatar essa violência, porque a gente vai dizer que há algo sobre esse sistema, essa indústria, uma espécie de violência no sentido de imposição mesmo, de um regime industrial, de consumo e de adequação, né, que ele é impresso nesse sistema da moda e a gente aqui no Brasil incorpora com todo o alfabeto que ele tem. Então a gente vai intuir que poderiam existir outros modos, ainda que dentro do campo da moda, sendo um sistema de moda, né? Então a gente vai dizer que tem outras formas, né, que vem cumprindo o papel, aliás, deixa eu voltar ao texto, senão eu não vou, né? Nosso trabalho também se ocupou em pensar outras formas de arrebatar essa violência colonizadora, que vem cumprindo o papel de excluir outros signos, geografias, corpos, sexualidades, etnias, que não compõem um determinado composto simbólico, que tradicionalmente foram os únicos chancelados por um mercado de moda hegemônico. E é claro que é preciso mencionar que há um grande número de autores que consideram a moda como a filha mais legítima, né, da modernidade capitalista, que é o Benjamin que fala isso, né? Uma vez que a indústria têxtil foi a primeira a ser desenvolvida na Revolução Industrial. Contudo, será que é possível pensar em outras faces da moda que podem se situar à margem dessa perspectiva europeia e hegemônica, traçando inclusive outros possíveis caminhos
E para responder essa pergunta, a gente retomou o problema filosófico acerca da transfiguração na moda e a gente trouxe para a discussão uma marca, pode passar por gentileza, de roupas criadas por dois estilistas baianos chamada Dedezeiro e o icônico filtro de barro, que foi transformado em objeto de moda. No artigo, para a gente finalizar, para não tomar muito tempo, depois convido vocês a lerem também e fazer as críticas e conversas e tudo mais, mas lá a gente discorreu sobre o jogo de poder presente nesse sistema e ao final a gente intuiu que um dos grandes triunfos da moda é operar mediante a capacidade de seus agentes criadores em nos fazer ver seus modos de enxergar o mundo, para além e aquém da realidade, né? Aqui você tem um Brasil rural, né? Você tem uma memória coletiva que ela é acionada imediatamente quando a gente bate o olho nesta bolsa que é comercializada como produto. Bom, em um desfile ou editorial, o que vemos não são apenas roupas dotadas de tecidos, bolsas bem confeccionadas, cartelas de cores específicas. O que vemos é o modo segundo o qual tais escolhas de formas e suportes são vistas por aqueles e aquelas que imprimem uma forma de apresentação que atua magicamente nos sujeitos, tornando a força de suas criações um lugar de irrepresentação, mas como magia. É isto. Muito obrigada. Eu tenho, não sei se são questões, dois comentários. Você falou muito da grife do Balenciaga, né? Tem uma propaganda, não, uma campanha que eles fizeram uns 3 ou 4 anos atrás. Eu mostrei isso para meus alunos, quem fez comigo História da Arte, uma revista filosófica há um tempo atrás, que é muito chocante, é fácil encontrar porque a modelo foi Isabelle Huppert, é uma atriz francesa, né, muito interessante, e um jogador de alguma coisa norte-americano, assim, uns tipos, né? E a campanha é o seguinte, a modelo chegava, o modelo, e o cenário ainda não estava pronto, então era um confronto você viu isso? Que é incrível, que é tudo que a moda deixa de fora, né, o mundo do trabalho, eles se apropriaram, então quer dizer, eles se apropriaram da crítica que a gente pode fazer. Né? Aparecia então o modelo chegando e tem alguém ou varrendo ou pintando o cenário e a pessoa assim, super de saco cheio, o que esse trabalhador está fazendo aqui, né? Eu tenho que posar e tal. Então mostrava aquela tensão, desqualificando o trabalho na cara. E eu pensei, bom, então não nos resta mais nada, né? Porque a crítica que a gente podia fazer em relação ao objeto de luxo, o trabalho e o preço, já está feita, né? E ontem a gente estava falando sobre isso, né, que eu estava chamando de patifaria cínica. O sujeito é patife, mas de um jeito tão simples que todo mundo ria, não, olha como eu sou patife aqui e tal. Então isso, do meu ponto de vista, é um perigo moral muito sério, porque a gente acha graça, né, de uma coisa que na verdade é engraçada, mas tem um custo muito alto. E outra coisa que eu queria colocar, o oposto disso, é como determinados fenômenos se tornam moda sem que ser burlando toda a proposta, toda a leitura que Danto faz. Eu acho que a gente tem vários exemplos, né, mas o exemplo mais próximo que me ocorre é do grunge. Vocês lembram? Eu só que muito, não deve lembrar não, mas quem já passou dos 30 e poucos, lembra do fenômeno grunge, né, que foi um tipo de música que surgiu nos Estados Unidos por fora da indústria cultural, né, surgiu em Seattle é uma espécie de Hollywood da música. Então, tem muito instrumento disponível, eles trocam os instrumentos muito rápido, né? Então, tem instrumentos de boa qualidade, vendidos abaixo do preço que são usados. Os universitários se apropriavam daqueles instrumentos, faziam as famosas bandas de garagem, e de repente a indústria cultural percebe que está tendo uma audiência avassaladora numa determinada rádio universitária, vão lá, compram os caras todos, né? Nirvana, Red Hot Chili Peppers, entre os mais conhecidos, e a roupa veio imediatamente moda. Né? Um ano depois, Chanel faz um desfile de moda grunge. Exato. Mesmo aconteceu com os punks, né? Exato, os punks também. Eu tenho um amigo que já morreu até, ele estava na Inglaterra na época, ele fala que ele percebia que estava acontecendo alguma coisa estava no ar,
quando ele começou a ver as pessoas no metrô com as unhas sujas. Ele viu assim que a pessoa não estava mais preocupada em lavar direitinho as unhas, né? Um pouco antes do banho surgir. Então, quer dizer, tem uma outra coisa que não é só a transfiguração do lugar comum, né? Tem algo que é da ordem de uma espontaneidade. Mas começa com a espontaneidade e rapidamente é apropriada pela indústria. Sim. E aí o rasgado ou aquele do it yourself vira passarela e tem gente que compra calça rasgada, né? Exato. Mas então, o que eu queria dizer é que há algo incomensurável nessa história, né? Imprevisível, incomensurável. Alguma coisa pode virar moda, né? A gente não sabe o que pode fazer efeito. É um contexto, né? Se a caixa da Belo Box fosse exposta em outro contexto, né? Como ele disse, será que haveria, né, essa mesma apropriação, né? Como objeto de arte? Agora, a diferença que eu gostaria de insistir é essa, quer dizer, não precisa, a instituição pode vir depois, pode ter uma coisa espontânea antes. E na verdade, eu acho que nesse mecanismo, talvez essa seja a regra. Uma apropriação de algo que surja no caldeirão cultural e que rapidamente eles percebem o potencial, se apropriou. A gente viu, por exemplo, tanto que Galiano, grande criador, mas sem a menor consciência dessa apropriação que ele fazia de movimentos culturais. Então, ele ia lá, percebia, por exemplo, que a estética Maasai era uma estética maravilhosa, de equilíbrio de vários tipos de xadrez, de tosquentes e tal, se apropriava e colocava na indústria. E aí a coisa virava um fenômeno, porque eles tinham mecanismos para amplificar, mas aquilo já existia como manifestação maravilhosa. Tem uma outra coisa que eu queria contar, um outro fenômeno que eu acho interessante assim na moda, é do Jean-Paul Gaultier, quando teve aquele negócio da barragem, vocês lembram que estourou uma barragem numa área, a gente chama de favela, não sei se favela agora é comunidade, em Belo Horizonte, que chamava Barraginho, fizeram uma mediação e o Jean-Paul Gaultier começou a comprar aquilo que, eu esqueci o nome, aqueles livros assim que a gente faz umas florzinhas. Sim, Fuxico. Então o sujeito começou a comprar fuxico na barragem. Só que ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito com essas fuxicas, né? Ele fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito, porque o fuxico era usado para enfeitar as coisas. Ele começou a fazer uns vestidos, mas da seguinte forma, não, fuxico, gente, é uma florzinha que faz assim, um retalho. Um retalho quadrado, né? Costuras beiradinhas juntam. Junta e faz uma florzinha. Todo mundo sabe que não vou poder aqui no arrumo. O que o cara fez? Porque eu gostaria de destacar também que é um ofício, né? É um ofício, a alfaiataria, a costura é um ofício, não que é apropriado, né, pela ideologia em curso, né, que tomava o possível, e de uma maneira perversa. Mas o que o cara fez? Ele começou a fazer vestidos de fuxico, nunca tinha usado para ser feito vestido, porque quando era feito vestido era todo do mesmo tamanho, quadradinho. Ele modelava o corpo lá das madames riquíssimas de Paris, né? E fazia os fuxicos assim. Então, por exemplo, aqui no peito os fuxicos eram maiores, iam ficando menores. Ele começou a modular os fuxicos no corpo. Quer dizer, uma coisa talvez centenária, uma técnica centenária, vem um costureiro, bota o olho naquilo e fala, não, vamos fazer de outro jeito, vamos fazer uma coisa sensacional. Então acho que isso também é né? A gente não pode perder de vista certas habilidades incluídas nesse trabalho que pode ser desenvolvido. Não estou totalmente de acordo, é ridículo a indústria da moda, né? Mas a gente... Ao supremo dentro da igreja. Mas assim, a minha percepção é que esse trabalho muito autoral, ele tá diminuindo. Porque antigamente a gente tinha... Ele sumiu, ele morreu. Não, ele aposentou. Tá. A marca continua, mas ele está aposentado.
Mas a gente via grandes criadores com muito mais autonomia. Dries Van Noten até recentemente estava à frente da sua própria maison, fazendo o que bem entendia. Mas o problema é que essas maisons todas francesas, né, especificamente francesas, italianas, as grandes maisons, elas foram compradas por grupos financeiros. Então, o objetivo é crescer 30% ao ano. Então, quando você tem grandes talentos como aquele que foi estilista da Dior, que agora está na Prada, enfim, um grande estilista que veio da escola belga, extremamente técnico, desconstrutivista, maravilhoso. Não. Daqui a pouco vem. Mas enfim, não. Ele estava lá na Dior, ele chegou, pegou todos os modelos clássicos da Dior e desfilou aquilo desconstruído. Foi a coisa mais linda do mundo. Ele arrasava. Qual que foi o problema? Por que deram tchau para ele em pouquíssimo tempo? Porque não cresceu 30% como tinha que crescer. Então, esse processo é muito avassalador. E muitos deles não dão conta dessa engrenagem. Um ótimo exemplo é o filme do Galliano, que ele conta, né, a ascensão e queda, e o Galliano mesmo relata como que o diretor da Dior fala assim, ele tinha problemas emocionais, por isso que ele não deu conta. Ele falou, problemas emocionais, eu tinha que criar 30 coleções no ano, e elas tinham que crescer 30%. Então, assim, como que você faz? Homem, mulher, acessório feminino, masculino, preta-porter, alta costura, e tudo funcionar, anos e anos e anos e anos e anos, crescendo 30%. Então é uma engrenagem que é insustentável. Mas o problema é o capitalismo. Sim, exatamente. Exato, então as pessoas não têm o talento, mas cada vez mais esses grupos financeiros estão dando um tom. Exato. Mas também não que não existam marcas de pequenos criadores que conseguem manter sua autonomia, né? E expressões também legítimas, se a gente quiser falar assim, que são tão atraentes que as pessoas querem copiar o modo como aquelas pessoas se vestem, né? Exato. Outra coisa curiosa, ontem o Flor estava com uma camiseta, está tendo uma apropriação extremíssima, né? Era um negócio que parecia Adidas, mas era escrito em japonês. E era um troço de que vocês conhecem isso? É uma coisa assim, Adidas, tem as 15 bichinhas. Agora, na florzinha, em vez de ter as 3 florzinhas, eram 3 personagens de animação. Por que diabo é isso, né? E onde está escrito Adidas, tinha uns hieróglifos japoneses. E é legítimo, né? Quer dizer, não é uma falsificação, pode fazer isso. Muito doido, né? Posso citar? Porque vocês falando, eu me lembro dessa coisa, porque a moda ela acaba se apropriando da própria moda. O tempo todo, é repetição. Tem uma marca em específico que ela surgiu num contexto de meio que de protesto contra a moda, que o nome dela inclusive é Mystique, de travessura. Então eles pegam itens, e eles assim são completamente legais. Eles pegam itens, por exemplo, um exemplo que eu tenho é o tênis da Nike, e aí eles fizeram 2 versões. Não, primeiro eles fizeram uma versão de um tênis da Nike que vendeu, que era tipo tênis sagrado, e colocava dentro do tênis assim, em água dentro. E aí venderam, a Nike processou eles e eles sumiram no mapa. Eles têm um site que fica ativo, mas assim, ninguém acha, eles somem. Aí voltaram depois e fizeram o tênis do diabo, e era com sangue. Aí eles fizeram muita fama com esses protestos, assim, claro, né? A marca ganhou fama, o pessoal quis comprar por preço. E aí eles se tornam de fato uma marca mesmo. Eles começam a vender itens próprios, assim, mas sempre com essa coisa do absurdo. Assim. O produto mais famoso deles, que eu não sei se a maioria talvez conheça, na moda é a Big Red Boots, que é uma bota vermelha, que imita um personagem de desenho animado. Então, a pesquisa do Pedro é absurda.
Eu posso colocar uma questão? Dá tempo ainda? Assim, é uma questão mais Mas teórica. esfunhado nadar. Não, porque a Flávia até mencionou o Walter Benjamin, né? Nas teses sobre o conceito de história, ele dizia alguma coisa no sentido de a moda fareja o atual na selva de outrora. Ela é o salto de tigre em direção ao passado. E assim, eu acho que esse negócio de... Essa palavra moda, pra mim, ela meio caiu de paraquedas nesse texto. Pra mim foi sempre um enigma do que ele estava falando. Assim, eu não sei se ele está falando de moda nesse sentido de moda, mas é a mesma palavra. De moda. Eu não sei. Eu acho essa frase dele extremamente enigmática. Mas, eu já li... como é que chama? Tem um texto de um comentador dele que fala assim, isso seria maravilhoso se não tivesse no contexto capitalista. Porque no contexto capitalista, na verdade, tem toda uma reprodução do sempre mesmo. E o medo do risco, o risco que pode dar prejuízo. Então, acho que ele coloca um potencial na moda de farejar, que realmente existe, mas quando a gente está falando, no nosso caso, assim, mais especificamente, a gente está analisando esse fenômeno industrial, né? Eu acho que aqui isso fica bem nos porões, sabe? Mas o Benjamin, quando ele fala, né, que a moda é a filha legítima do capitalismo, tem... Ele também fala. Tenho certeza. Mas o Benjamin, depois que a gente pegar a referência, mas o Benjamin, ou quando ele repete, mas enfim, essa frase, mas o Benjamin, quando ele fala uma história dessa, eu faço uma conexão de pensar assim, sendo a filha mais legítima da moda, ela, do capitalismo, ela tem dentro da própria engrenagem dela um passo à frente de um sistema que veio através... Porque, vou pegar um outro autor, o Lipovetsky, né, que vai fazer o livro O Império do Efêmero, né, que é muito usado pelos teóricos de moda. Ele vai dizer sobre como que o surgimento da moda é a evidência máxima do surgimento do capitalismo, porque ela vai operar justamente na capitalização de recursos primários, né, transformados ali dentro de uma lógica de sistema que tem como finalidade a ideia do consumo. Por isso que você precisa gerar toda uma subjetivação desejosa, né, por alguma coisa que seja novo. E você precisa, inclusive, imprimir a obsolescência das coisas que existem, né. Então eu fico pensando assim, é uma frase super enigmática, acho que valeria um mergulho, não fiz, mas aqui discorrendo só a título de debate, assim, eu fico pensando que a moda, uma das coisas que eu acho fabulosas do fenômeno do vestir é como que ele vai direcionando a gente para poder pensar algumas coisas que estão acontecendo. Sei lá, vamos pegar contemporaneamente, assim, uma das maiores tendências a lá TikTok, né, que é uma fonte bastante confiável para movimentos de moda, realmente falando, você tem ali toda umas infinidade de conteúdos voltados para a moda modesta, que é a moda das pessoas muito religiosas, evangélicas. E aí, de repente, você olha para o nosso país, você tem ali uma régua de uma virada da religião evangélica para ser, sei lá, em 2030, a maioria das pessoas no nosso país. Então, assim, você tem na moda uma régua porque dentro de um sistema capitalista, parte dos nossos processos de subjetivação são pautados pelo consumo, né, assim, pela forma como a gente consome. Então, eu fico pensando que uma frase dessa, pensando no Benjamin, né, eu não vejo o farejado num sentido positivo, eu vejo o farejado no sentido de um código de atenção para a gente pensar movimentos que estão emergentes no sistema de consumo, né? Pediu para eu terminar. Agora eu não vou me furtar a falar uma frase de Benjamin para terminar o negócio, porque ele fala assim que a moda é o sex appeal do inorgânico.